Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por nós termos chegado aqui à casa do Senhor. Amém? Fico feliz em ver a casa de Deus nesta noite com uma frequência boa, onde geralmente os cultos de oração sentimos um esvaziamento, mas louvado seja Deus. A casa do Senhor nesta noite. Vocês foram tocados por Deus para estarem aqui. Amém? Abra as suas Bíblias, as vossas Bíblias, em Mateus capítulo 5, os versos 13 ao 16, culto de oração e doutrina, ensinamento da palavra do nosso Deus. E quando Deus me deu essa palavra para que assim pudesse compartilhar nessa noite, eu nem imaginava o dia que eu ia enfrentar hoje. Eu nem passava os meus pensamentos. Né, irmão Giovanni? Desde 7 da manhã já fui recepcionado com o Giovanni na vigilância. Vamos bater um papo. Mas louvado seja Deus que as coisas vão sendo solucionadas não por nós, mas sim por Deus. Um dia cheio de aconselhamento, de visita e resolvendo outras coisas. Amém? Versículo 13 ao 16 do capítulo 5 de Mateus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Ore comigo mais uma vez. Senhor, nós lemos a Tua palavra. Palavra poderosa. Palavra esta que cremos, que depositamos, ó Deus, toda a nossa confiança. E queremos, meu Deus, ser dirigida por ela. E nesse momento pedimos ao Teu Espírito Santo, o qual habita sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Traz iluminação, Deus, para o nosso coração. Entendimento, para que possamos, ó Deus, não somente ser meros ouvintes, mas praticantes da Sua palavra. Para que possamos, ó Deus, ser esse sal aqui, dar sabor a esse mundo tão corrompido. Ser essa luz onde possamos, ó Deus, refletir a grandeza, a bondade de Deus na vida das pessoas. Faz isso na nossa vida nessa noite, falando aos nossos corações. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vocês estão lembrados, especialmente quem estará aqui nos cultos de domingo? Domingo fez 8 dias e a minha introdução foi chamando uma palavra exortativa para a igreja, tanto no meio do sermão, como também no final eu exortei a igreja no tocante ao mês de junho. Tivesse cuidado com os convites dos arraial, né? Ou arraiais no plural dos filisteus, os convites que alguns iriam receber. E tivesse cuidado para não ceder, vigiasse. Por quê? Porque nem todo ambiente é sadio para nós cristãos estarmos. Isso aqui é bíblico que eu estou falando. Nem todo ambiente é sadio para você estar. Porque o mundo vê a igreja com um olhar sincero, de um povo diferente, de um povo que reflete a luz de Cristo. E isso nós vemos muito quando um crente cai em pecado. E a primeira acusação é: ele não era crente? Por quê? Porque as pessoas, mesmo não tendo comunhão, mesmo não tendo nascido com Deus, elas sabem da santidade de Deus, da grandeza de Deus, da pureza de Deus.
e que nós somos um povo obediente. Vocês estão bem lembrados que eu exortei, tenham cuidado, não vacilem não cedam não, pelo amor de Deus. E hoje, a demanda do dia, quando eu chego com Jaqueline já 5h30 da tarde em casa, eu recebo uma enxurrada. Enxurrada, especialmente o celular de Jaqueline. E antes disso, o pastor Jocerley já tinha me ligado, mas eu não tinha visto a ligação. Ele passou uma mensagem, eu ouvi. E retornei explicando a ele sobre o nosso jantar do dia 12, jantar dos namorados, jantar dos casais. E as postagens, meus irmãos, é que no restaurante vai ter uma festa. Uma festa, música ao vivo. E eu disse, meu Deus, e agora? E Jaqueline já começou, e agora? Vamos embora, né? Para resolver, né? O pastor exorta e vai botar os filhos na fogueira. Pois bem, meus irmãos, eu estou falando isso como introdução e testemunho do que o texto aqui pede para que nós seja. Fui lá, cheguei lá, quando estava me trocando, calçando o sapato, a irmã Jacira me ligou e eu disse, eu já estou pronto, vamos embora. E é sempre bom andar com testemunho, resolver as coisas com pessoas testemunhando ao nosso lado. Desde o primeiro momento que eu estive negociando esse jantar com o dono lá do restaurante, eu levei John, a irmã Jaqueline, Nilson, a irmã Jacira. Pois bem, fomos lá, por volta de 6 e pouquinho, fomos lá e chamei o dono, né, do estabelecimento e mostrei a postagem da festa para as 20 horas. Eu disse, é impossível nós chegarmos aqui, jantar rapidamente e sair. Isso vai gerar constrangimento e eu pregando uma coisa na igreja e vivendo outra, não posso. Eu vim aqui cancelar. Eu vim aqui cancelar o nosso compromisso, pois eu zelo pelas ovelhas, não minhas, mas do Senhor. Fica para uma outra oportunidade. E ali ele disse, não, está certo, pastor. Eu entendo perfeitamente, um homem bem sensível ao Evangelho, não somente ele, mas a esposa. Eu entendo perfeitamente, pastor, o contexto aqui e para vocês virem. Por mais que a gente reserve, esteja reservado, mas o Senhor sabe. Já terminando, aí ele chamou a esposa. A esposa ouviu a conversa, nós estávamos cancelando o evento. E ela disse, não, a gente cancela a festa. A gente cancela a festa. A gente cancela a música ao vivo e dá prioridade a eles. Nós bota para sábado, nós bota para outra semana, mas a prioridade são eles. São os crentes. E a gente entende perfeitamente o que o Senhor veio passar para nós nesta noite. A responsabilidade e o compromisso com os crentes. Ela usou essa expressão. Mantemos o evento e o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser glorificado. Só o nome de Jesus vai ser glorificado naquele lugar, na noite de sexta-feira, para a glória de Deus. Vamos manter toda a nossa programação. Ele disse até às 21 horas, anteriormente, né? Disse, não, o ambiente para nós. Vai estar aberto para outras famílias, mas o som que vai estar ligado lá vai ser para glorificar o nome de Jesus. Amém? Então, quero, como introdução daquilo que Deus colocou, não tinha nada no sermão aqui colocado, mas eu quis testemunhar para que, da nossa responsabilidade, primeiramente com Deus e com vocês que são ovelhas do Senhor. Pastor zela por vocês. Amém?
Deus é maravilhoso o tempo todo. Pois bem, meus irmãos. Isso, 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 exatamente. Vão ser abençoados. Isso aí, meu irmão. Amém. Graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, dito isso, vamos para o texto. Texto a qual Jesus está no seu início do sermão aqui, do monte ele ministra as bem-aventuranças, a felicidade daquele que obedece a Deus, e em seguida ele vem trazendo o quê? A responsabilidade que temos de sermos o quê? Influência no mundo. Olha aqui a responsabilidade, olha a grandeza da responsabilidade do crente. Isso não é pouca coisa não, viu? De ser o quê? Influente numa sociedade tão devassa a qual nós vivemos. E ele vem trazendo exatamente isso no texto ao qual eu li, dos versos 13 ao 16. Mas não somente isso. Todo cristão, ele é chamado, irmãos, não apenas para crer em Cristo. A Bíblia diz que os demônios creem, mas eles o quê? Estremecem. O cristão não, entenda bem isso. O cristão é chamado não apenas para crer em Cristo, mas também para testemunhar dele. Através de quê? Da sua vida. Através da nossa vida. O testemunho cristão é a demonstração que visível da transformação que Deus fez na sua vida. Isso é algo maravilhoso, isso é algo poderoso. O crente que foi regenerado na pessoa bendita de Jesus Cristo, ele vai testemunhar da grandeza, da bondade e do poder de Deus na sua vida. Isso impacta a vida. Isso pessoas vão sentir. Nós estávamos, a semana passada, morreu um senhorzinho, vizinho da irmã Rose. Nós fomos lá, irmã, já era mais de 10 horas da noite, nós estivemos lá. E sentamos, né? E conversando, aí quando deu fé, a senhora olhou assim para mim, sentei perto de uma senhora com Jaqueline do meu lado. Aí a senhora disse, o senhor é o pastor fulano, errou meu nome. Eu disse, não, eu sou o pastor Amauri. Ela disse, o senhor está lembrado quando o senhor foi na minha casa e orou por mim? Eu disse, onde é que a senhora mora? Ela disse, na vilinha ali do açude. Eu disse, estás ouvindo aí, filha, que eu não perco a oportunidade, louvado seja Deus. Nem lembrava. Eu estava doente, assim. Nós temos, irmãos, diariamente a oportunidade de testemunhar do poder de Deus, da graça de Deus. Nós temos a oportunidade diariamente de refletir a grandeza de Deus, essa luz de Cristo na nossa vida. Nós temos a oportunidade, durante todo o dia, ou todos os dias, de dar sabor a vidas que estão perdendo a graça. Isso é muito importante saber disso. Então nós fomos chamados, irmãos, não somente para crer, mas para também testemunhar da grandeza, da bondade e do poder de Deus na nossa vida. Mas a pergunta que se faz à luz desse texto, o que a nossa vida comunica sobre Cristo? Você já pensou sobre isso? O que a sua vida tem falado às pessoas de Cristo? O texto vem falando exatamente testemunho. De responsabilidade, de sermos sal e luz. Então, primeiro ponto aqui é que a vida cristã ela deve ser ou deve influenciar o mundo. Quando ele diz, vós sois o sal da terra. A vida cristã deve influenciar o mundo. Não deve sofrer influência,
mas influenciar. Louvado seja Deus por isso. Por quê? Porque Jesus aqui compara, ou ele nos compara aqui com o sal da terra. Porque o sal tinha várias funções. E todos aqui que já estudaram a Bíblia sabem para que era que o sal era utilizado. Para preservar alimentos. Para conservar alimento da corrupção, de se desgastar. O sal tinha essa função. O sal também tinha a função o quê? De dar sabor. O sal também produz, vamos botar no tempo presente, sede, desejo, de saciar aquela sede. Então, quando Jesus faz essa comparação, ele vem mostrar para o cristão que o cristão ele precisa combater a corrupção moral através de quê? De uma vida santa, de uma vida de comunhão, de intimidade com ele. A partir daí que o crente for o sal neste mundo, ele vai combater a corrupção. Isso em todos os ambientes que o Senhor levar, em todas as funções que ele exercer. Epa, aqui não. Aqui não. Eu acho tão interessante o testemunho dos embaixadores. E essa semana eu ouvi num áudio da irmã Nanda para Jaqueline em relação a Davi. E foi uma professora ou foi uma tia? Vizinha, né? Mandou ele fazer um serviço. Ele disse, não, acho que pegar um dindinho e dizer que tinha pego 2. Ele disse, não, eu não posso e também não vou pegar, porque isso é pecado se eu for mentir. Está vendo o testemunho da criança, do que Deus já tem colocado na mente. E vão ser homens, vão ser mulheres abençoados por Deus em nome de Jesus. Então, nós, colocando em prática aí, sendo o sal da terra, nós vamos combater a corrupção em nome de Jesus. Embora a igreja brasileira tenha se desviado um pouco, mas nós estamos nessa luta aqui em nome de Jesus Cristo para combater isso aí, sermos o sal. Como cristão também, irmãos, nós devemos levar sabor da graça de Deus ao mundo. As pessoas devem desejar estar perto de nós. Nós não podemos, em hipótese alguma, sermos aqueles crentes chatos, de estar mandando todo mundo para o inferno. Não tem aquele? Toda a repartição tem aquele crente chato, né? Quase ninguém suporta, que condena todo mundo. Não, nós vamos dar sabor, aproveitando as oportunidades de falar, de testemunhar, de mostrar o que é certo, o que a Bíblia diz, o que Jesus quer. E, consequentemente, nós vamos atrair essas pessoas. Essas pessoas vão ter o quê? Sede. Sede, porque o sal está com sabor. Amém? Então, nós precisamos despertar nos outros esse desejo de conhecer Cristo. Um crente que perde a sua influência espiritual deixa de cumprir o seu propósito estabelecido por Deus. Tenha certeza absoluta disso. Então, a nossa presença em todos os ambientes que o Senhor nos levar precisa dar esse sabor. Segundo ponto aqui, a vida cristã deve refletir a luz de Cristo. Os versos 14 e 15 nos traz também a responsabilidade de nós sermos luz. Vós sois a luz do mundo. A luz não produz a si mesma. Ela é o que reflete a sua fonte. A luz reflete a sua fonte. Ou seja, o cristão precisa refletir a luz de Cristo na sua vida. Mas, pastor, quais são as características da luz? Eu falei das características aqui, as funções do sal e as características da luz. A luz afasta as trevas. Quando a luz chega, a escuridão desaparece. A luz revela a verdade. Nós, cristãos, precisamos
revelar exatamente isso, a verdade. As pessoas estão aí, o mundo está mergulhado em mentiras. A era das fake news, né? A gente abre assim, não sabe mais se é mentira, se é verdade. Tem até aí os sites, né? Para descobrir se é mentira, se é verdade. Mas nós estamos tão mergulhados que nos falta isso aí, essa revelação aqui. Então, nós, como cristãos, comprometidos com a palavra, nós temos a responsabilidade de revelar essa verdade. E essa verdade é revelada, sabe como, irmãos? Mostrando o caminho, clareando o caminho para as pessoas entrarem. Esse caminho aqui é a verdade. Esse caminho aqui é de vida. Esse caminho aqui é de segurança. É essa luz que o mundo precisa enxergar em nós, ver em nós. Ou seja, o mundo precisa enxergar Cristo através das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas ações. Ao contrário disso, o mundo não vai conhecer a verdade. E como nós temos falhado, irmãos, quando Ele nos dá essa responsabilidade, vós sois a luz do mundo. Ou seja, o testemunho não é apenas o que falamos, mas principalmente como vivemos. Como vivemos nesse mundo corrompido, nesse mundo de treva. A vida cristã também deve ser visível através de quê? Das boas obras. Não é assim que diz no verso 16? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então Jesus não ensinou uma fé escondida, mas uma fé que se mostra, uma fé que apareça, uma fé que entregue ali o cartão de visita. Você é cristão, você é diferente, você vive diferente das demais pessoas. E isso agrada, isso testemunha, isso agrada a Jesus, isso testemunha para o mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante de quem? Dos homens. Homens geral. Homens que estão mergulhados na escuridão. Homens que estão sem querer saber da verdade. Nós temos essa responsabilidade. As pessoas podem questionar a nossa mensagem, mas dificilmente poderão negar, e guardem isso no coração, uma vida transformada. Pode questionar a nossa mensagem, pode dizer o que quiser dizerem, mas não podem questionar uma vida transformada. Fulano era assim, hoje Jesus mudou. Um quarto ponto aqui para nós finalizarmos, irmãos. O propósito do testemunho é glorificar a Deus. O verso 16 diz isso também. Para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai. Ou seja, o objetivo do testemunho não é exaltar o cristão, mas exaltar a Deus. O verdadeiro testemunho aponta para Cristo. Aponta para uma vida consagrada a Deus. Revela a graça de Deus. Produz a glória de Deus. O verdadeiro testemunho é glorificar a Deus, não é se aparecer. Nós vemos uma distorção tão grande nisso aqui, no que eu estou falando, de pessoas querendo aparecer, de pessoas querendo, se autopromover, usando até a igreja, irmão Márcio, para se promover. Isso é tão ruim. O nosso objetivo de testemunhar, irmãos, é para glorificar a Deus, é para o que Deus fez na nossa vida. Oremos por nossa igreja, oremos por esse período tão difícil a qual vamos estar iniciando agora, daqui a alguns meses. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, a vida cristã é o testemunho de caminharmos juntos. Quem foi transformado por Cristo demonstra exatamente essa transformação em sua maneira de viver, nos seus desafios práticos. Hoje, à tarde, eu tive a oportunidade, irmãos, de testemunhar, de dizer, epa, nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Já pensou na segunda-feira, as redes sociais, um monte de crente batista, num forró,
Misericórdia, hein? Está repreendido em nome de Jesus, hein? Agora ia ficar bonito, não era para minha cara. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, que possamos ser sal nesse mundo corrompido, refletir a luz de Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente e nós vamos já passar para a Assembleia